Então, assim, durante o ano de 2023, eu recebi, né, centenas e centenas de pedidos. Olha, por que você não fala sobre tal tema? É lógico que a ufologia ela é bem ampla. E aí, o que eu fiz? Eu anotei, fiz uma anotação mais ou menos geral do que as pessoas... Porque muita gente que nos ouve sabe muito pouco sobre realmente o que é ufologia, né? É verdade. Então, eu só pincelei aqui alguns pontos que eu acho que são bem específicos, que marcam bem o que é a ufologia, porque a ufologia em si, ela começou no meio militar. As pessoas acreditam que a ufologia começou de forma civil, né? As pessoas, eu vou começar a pesquisar isso. Não, a ufologia de forma oficial, ela começou na década de 40 dentro das instalações americanas. Eu não sabia disso, não. Justamente. Então, qual que é a história da ufologia? Conta pra gente rapidinho. Assim, na realidade, a primeira observação que foi pelo Kenneth Arnold, nos Montes Rainier, lá nos Estados Unidos, ele observou vários objetos, ele pilotando um avião dele, e quando ele desceu, ele foi dar uma entrevista para as rádios, né? A forma que ele usou, falou assim, olha, os objetos que eu vi parece que eles estavam ricocheteando na água, como se você jogasse um prato, né? Um prato na água, ele saísse... E aí a imprensa transformou aquilo, né, em pratos voadores, em discos voadores. Então daí veio a expressão, né? Discos voadores, partiu mais ou menos basicamente disso aí. Ó, que legal, eu não sabia disso, Só que no meio militar, o assunto já era pesquisado, mas não como ufologia, né? Uhum. Era pesquisado porque... Esses objetos já eram observados na Segunda Guerra Mundial. Tá. Eles perseguiam os aviões, que é os chamados Full Fighters, né? Inclusive, na próxima edição da Alvin Pesquisa, nós vamos ter um artigo especial do Philip Kling Davis, que é o nosso ilustrador, sobre isso, que é um tema muito interessante. Num futuro, aqui no programa, eu posso até entrar nesse detalhe, que é muito interessante, né? Os Full Fighters. Eu gostaria. Que eles seguiam, é engraçado assim, pra que gente, eles perseguiam... para além, Full Fighters para além da banda, né? Para além da banda, né? É que eles perseguiam os aviões alemães, da Alemanha, e os alemães achavam que eram armas da resistência, né? Uhum. Do outro lado, uhum. E vice-versa. Eles perseguiam os aviões americanos, ingleses e tal, né? E eles acreditavam que era uma arma alemã. Até chegar um ponto que eles viram que não era de ninguém. Então, assim, mas é um assunto que depois nós vamos explorar. Mas o que é a ufologia? Em termos simples, é o estudo dos objetos voadores não identificados. Ou seja, é tudo aquilo que está em baixa altitude. Nós, ufólogos, nós não fazemos estudos, como diz, astrobiologia, de planetas, essas coisas. Não, isso não está na nossa alçada. Isso é com a astronomia. Nós não temos equipamentos para isso. Obviamente, nós estudamos astronomia, astrobiologia, porque é um assunto que está diretamente ligado ao nosso estudo, né? E a ufologia, ela estuda os relatos, os registros, né? As fotos, os vídeos. Eu mesmo, durante esses 32 anos, eu devo ter analisado centenas de fotos. Fotos, vídeos, né? Fotos que ainda é da época do digital, dos negativos, né? Fotoquímica, né? Então, esse é o trabalho do ufólogo. Nós vamos até os locais, quando há marcas no solo, nós tiramos fotos, nós coletamos amostras de vegetação, de solo, e levamos para o laboratório para saber se houve ali alguma alteração. Existem casos na ufologia onde esses objetos pousam, em que o solo nunca mais volta a ser fértil. Então, tem alguns casos pontuais na ufologia, inclusive um caso pesquisado pelo nosso coeditor Edson Boaventura, lá em São Vicente, em São Paulo, onde um OVNI pousou em 95, e até hoje o local não cresce nada no local onde essa nave teria pousado, né? Então, isso são constatações que a ufologia científica vai a campo pesquisar. Então, a ufologia seria tudo isso. Não só você estudar o relato. Está muito além somente do relato. E nós também pesquisamos a documentação oficial, que é vasta. Nós, além de estudar os relatos, nós estudamos fotos, vídeos, as evidências, né, as evidências físicas, eletromagnéticas, carros que param. Aí teve um caso que eu pesquisei em Turama, de um Fusca que foi levitado para dentro de uma nave, e eu tentei
pegar partes desse Fusca, só que elas já tinham sido trocadas e jogadas fora. Então foi lamentável, né, que isso tenha ocorrido. Mas, geralmente, quando a gente tem essa oportunidade, nós tiramos as peças e mandamos para análise. Então, esse é o trabalho do ufólogo científico. Não é simplesmente, como muitos pensam, em ir lá, a pessoa viu, olha, anota aqui o seu relato. É muito mais do que isso, né? E a astronomia, hoje, com essas coisas de lives, né, virou agora moda. Muitos astrônomos falarem sobre ufologia, porque eles viram que é uma coisa que dá ibope. Porém, o astrônomo em si, ele não tem muita capacidade para falar sobre a ufologia. Primeiro, porque ele não conhece o tema. A astronomia, o objeto de estudo dele está fora. Apesar que tem os ramos da astronomia, igual a astrobiologia, que estuda formas de vidas primitivas na Terra para entender se isso pode acontecer em outros planetas, né? O estudo dos extremófilos e tudo mais. Mas a astronomia em si, quando astrônomos resolvem falar sobre astronomia, eles realmente mostram que eles não têm conhecimento sobre o que realmente acontece. Igual, por exemplo, há pouco tempo atrás, teve um astrônomo na internet falando que essas observações que as pessoas têm na área rural são o planeta Vênus. Então, eu gostaria de convidar esse astrônomo aí aqui em Baldim, pessoas que foram perseguidas na área rural, que tiveram um carro parado, falar que o planeta Vênus está perseguindo essas pessoas, né? Então, assim, é até uma falta até de conhecimento básico sobre o que realmente é a ufologia, né? E um tema que surgiu durante o 2023, que foi bastante citado, foram os desenhos e implantações, porque eu fiz aqui um programa. Ah, é verdade. Um programa, e que esse programa, ele gerou muito debate, porque eu disse que todos os desenhos são fraudes. E que muitos ufólogos acreditam que esses desenhos que surgem em implantações seriam uma forma de mensagem. Inclusive, tem até ufólogos que lançaram livros falando isso, sustentando essa teoria. O fenômeno dos desenhos e implantações, ele surgiu na Inglaterra, né, no Reino Unido, na década de 80. E no começo eram os desenhos assim mais simples, sabe? Mais fáceis. Tá. E à medida que a tecnologia foi avançando, no ano 2000, com computadores, tudo, os desenhos foram ficando mais sofisticados, né? Aí tem uma imagem aí, número 1, que eu vou pedir à Amanda, se for possível, a colocar, que é uma imagem de um desenho que surgiu aqui em Ipuaçu no ano passado, em Santa Catarina. É uma região que quase todo ano aparece lá esses desenhos e implantações. E você vê basicamente aí que é um desenho muito simples, né? Não tem simetria. Aí eu até brinco, né, que os alienígenas que vêm fazer os desenhos aqui no Brasil, eles têm mal de Parkinson. Ou são os velhinhos ETs que eles colocam lá no asilo, eles fogem, falam, vão lá no Brasil para fazer uns desenhos, né? Mas isso aí, eu tô aqui pensando, Paulo, não deve ser muito difícil para a polícia, sei lá, investigar e descobrir que isso é Sim, fraude, mas aí né? que tá. Não deve ser difícil para ele, para a galera descobrir que é fraude. Hoje tem câmeras para tudo que é lado, principalmente nessa área em Santa Catarina, que as plantações têm segurança, eles têm sistemas de alarmes. O que acontece? O fazendeiro tem que ir lá na delegacia, protocolar uma queixa e tal, e aí a polícia, né? Talvez acho que o cara vai falar assim, eu não vou nem perder meu tempo. Porque eu acho que se realmente ele fizesse isso, a revista Alvino Pesquisa, no ano retrasado, nós oferecemos uma recompensa de R$ 1.500 para quem nos desse informações de quem estava fazendo os desenhos. Uhum. Aí saiu lá na rádio, lá em Santa Catarina, no jornal de lá, e a gente recebeu recebemos algumas mensagens, um cara falou assim, olha, eu sei quem é, deposita o dinheiro na minha conta. Eu falei assim, não, meu amigo, não é assim que funciona. Eu sei quem é, deposita o dinheiro na minha conta, é maravilhoso, né? Eu falei assim, não é assim que funciona. Eu queria viver assim, nessa ingenuidade. Mas aí a gente recebeu uma mensagem de todas que realmente foi válida, dizendo que esses desenhos estavam sendo feitos por uma turma de estudantes de uma faculdade próxima, em Ipuaçu, que eles estavam como se fosse um trote. Eles estavam fazendo e se divertindo com aquilo.
Tanto é que ele falou assim, olha, inclusive eu conheço alguns dos alunos, só que, como a coisa repercutiu muito, eles estão com medo de que... de represália, né? Tipo assim, ele aparecer e o dono da propriedade falar, agora que apareceu quem foi, eu quero o ressarcimento ali da parte da plantação, porque as pessoas começam a ir até os locais, esse que é um grande problema dos crop circles, né? Que os fazendeiros reclamam, que quando aparece um desenho, lá na Inglaterra, por exemplo, vira romaria de místicos. Eles ficam fazendo meditação dentro dos círculos. Tem até um documentário interessante, que não é daqui, né, lá da Inglaterra, o documentário, que o pessoal foi lá e fez um desenho, eles forjaram um desenho, só para ver qual que seria a reação. E no outro dia, tinha vários místicos lá sentados, meditando. Jura? E o pessoal chegou e falou assim, gente, pode levantar que esse círculo, esse desenho, foi feito pela nossa equipe. Eles não quiseram acreditar. Nem assim eles quiseram acreditar. Então aí mostra que dentro do fenômeno OVNI tem uma faceta que é a pior de todas, né? Que é quando eles querem transformar o assunto em religião. É como se fosse uma religião. Eles querem crer que esses seres, né, estão aqui para nos salvar, alguma coisa desse tipo, né? Mas ali no caso do... A gente tem um exemplo aqui no Brasil, né? Que é o ET Bilu. O ET Bilu. ET Bilu ficou conhecido. Tem uma galera que acredita que ET Bilu... Não, a gente pode partir por um princípio... É um guru, né? Eu sei até de gente que comprou terreno, que ET Bilu vendeu terreno. Lá no Mato Grosso para pessoa. Projeto Portal, se não me engano o nome. Acho que é isso mesmo, Projeto Portal. E a galera tá acreditando em ET Bilu. Não, e até hoje. Em ET Bilu, que até loucura. hoje. Até hoje. Teve um ufólogo na década de 90, ele morreu, o Luiz Gonzaga Cortés de Paula. Ele saiu várias reportagens com ele, inclusive na revista Manchete, uma matéria de 6 páginas. Ele criou o projeto Aldebaran, que era... Ele fazia palestra alegando que no ano 2000 os mares iam subir e somente comunidades que estariam no alto da serra iriam sobreviver. Então ele vendeu, ele era arquiteto, ele fez um projeto muito bem feito de colônias, né, no alto da serra, aqui da Serra do Cipó, e vendeu aquilo para as pessoas. Ganhou muito dinheiro. Então, e não aconteceu nada, né? O ano 2000 veio... É isso, né, gente? E os boletos não param de chegar. Não param de chegar. Todo dia sai de casa um esperto. Mas tem aí, só para fechar essa parte das marcas, né? E nós temos na ufologia o que é realmente fato, que é o que a gente fala de ninhos de OVNIs ou marcas de pouso, que é a imagem número 2 que eu vou pedir para colocar aí, por favor, que é um caso que o Edson pesquisou, tá vendo lá em São Vicente. Esse local, até hoje, a vegetação não cresce nesse local. Aí foi um caso que saiu na edição número 7 da revista OVNI Pesquisa, de pescadores que viram a nave pousar. O Edson foi até o local, ele coletou amostras de molde de gesso. Para quem está só nos ouvindo, de fato, parece que foi uma nave clareira, né? Uma clareira mesmo, aberta no meio de uma mata, né? Meio queimado, meio claro, assim. E isso aí foi praticamente no outro dia. Ele foi lá no outro dia após o evento. E esse fato aí de São Vicente foi pesquisado à época, saiu em todos os jornais. Acho que, não sei se até mesmo a Força Aérea Brasileira se interessou em pesquisar esse caso. Então, assim, a ufologia científica não é simplesmente, como eu disse, né, você registrar relatos. Mas nós vamos atrás dessas evidências, que são interessantes, por quê? Que mostra que realmente nesse local houve o pouso de algo inusitado. Porque até hoje a vegetação... Não cresceu. Ela não cresceu nesse local. E o Edson acho que voltou nesse local tem pouco tempo, sabe? Eu estava falando aqui dos desenhos das plantações, eu só esqueci um pequeno detalhe, porque eles alegam que seriam mensagens, né? Um alfabeto. Porém, vamos supor que realmente ali de 10 mil, uns 100 fosse reais. Então, como é que você vai montar um alfabeto dentro de um cenário que tem, né, milhares de desenhos? Quais daqueles ali que são reais e quais que são falsos? Então, como é que você vai montar um alfabeto? Então, é impossível, né? Então, é uma balela. Um tema que as pessoas perguntam muito, né, e também é um dos pontos da ufologia mais discutidos, que é a abdução. Que o Albert gosta de falar sequestro, mas realmente é um sequestro. É porque a palavra abdução, ela surgiu
para ser usada basicamente na ufologia. Porque quando você fala sequestro, a gente imagina que qualquer tipo de sequestro, né? Então, Albert, o Albert está até escutando a gente aqui. Mandar um abraço para ele. Valeu, Albert. Aí semana que vem talvez ele vai vir comigo aqui. Nós vamos falar um tema que talvez ele gosta muito. Então, mas a abdução seria o contato de 5º grau, que na ufologia começa do 0 até o 5º grau. Que é o quê? É quando a pessoa é levada para dentro da nave. 90% dos casos que são pesquisados, que são conhecidos, né, da ufologia, são casos em que as pessoas são levadas à força ou inconscientemente. Sim. Então, tem casos de pessoas que, quando elas acordam, elas estão num ambiente que elas... diferente, né? Que elas não estavam ali naquele momento. Eu tive a oportunidade de pesquisar, nesses 32 anos, 3 casos de abdução. Um de uma família inteira, né, em Turama, um do Plínio Bragato em Valadares, que ele morreu acho que em 2014, né, o senhor, que esse caso, inclusive, virou um livro há pouco tempo do jornalista lá de Valadares. Eu até tenho uma foto minha no livro dele. E esse caso de Valadares ficou conhecido no mundo inteiro porque saiu reportagens em várias revistas internacionais, livros, né? Lembra pra gente esse caso, O caso do Plínio Bragato foi em 96, em dezembro de 96. O pessoal do estado de Minas me ligou, falou: Paulo, um marceneiro lá de Valadares, o Plínio, que trabalha num sítio no alto do Pico do Ibituruna, ele alega que foi levado para Marte. Aí, na época, tinha o quê? Tinha pouco tempo que eu estava pesquisando em campo, né? Foi a minha primeira pesquisa de campo de abdução. Eu peguei o ônibus no outro dia e fui para Valadares. E cheguei lá, eu fui o primeiro pesquisador a entrevistar o Plínio e a pesquisar o caso dele. Eu fui até a delegacia. O caso dele é o seguinte: ele alega que na noite, por volta de 6 horas, ele estava subindo o Pico do Ibituruna, indo para o sítio, e uma nave pousou e o convidou. Saíram 2 seres, que ele alega que teriam quase 2 metros de altura, e o convidou a entrar na nave. Então, são os raros casos em que foi feito um convite, né? Foi feito um convite. Aí ele falou que é um senhor já de 76 anos, ele, semi-analfabeto, eu mostrei minha credencial, ele não soube ler, né? E ele alega que entrou dentro da nave, eles ofereceram para ele uma bebida, uma comida parecendo uma empada. Aí as pessoas, deram uma empada. Não, ele falou que parecia uma empada, ele fez uma referência, né? E ele passou por procedimentos médicos dentro dessa nave e foi até o planeta que ele fala que seria o planeta Marte. Eu estou encurtando aqui porque o negócio é longo. E por volta da madrugada ele acordou no pasto, largado no pasto. Aí ele pensou assim: poxa, né? Agora como é que eu vou fazer? Ele foi para a BR e parou um caminhão, falando que o carro dele tinha estragado, né? Por ser um senhor de idade, o caminhão parou. Ele falou: não, meu carro estragou aqui. Ele falou assim: me leva até a cidade, lá em Valadares, que eu vou buscar uma ajuda, né? Aí o caminhoneiro falou assim: meu amigo, você está longe de casa, porque aqui é Montes Claros, mais de 800 quilômetros de distância. E na época, eu fiz toda uma pesquisa, eu fui até o aeroporto lá para saber se teve voo naquele dia, para saber se ele não foi, né? Eu fiz toda essa pesquisa, está lá no UFONews que a gente publicava. E até recentemente na OVNI Pesquisa, eu publiquei novamente o caso do Plínio Bragato. Então, assim, é um caso de abdução em que ele lembra dos detalhes, né? Tem casos em que as pessoas têm que fazer hipnose para tentar lembrar, né, do que aconteceu. Apesar que a hipnose na ufologia, ela não é uma disciplina válida. Porque tem pessoas que têm uma imaginação muito fértil e elas podem realmente ali, por uma indução feita, acreditar que aquilo seja verdade. Tanto é que a hipnose na ufologia, ela sempre foi vista... nunca foi vista com bons olhos, né? Esse caso dessa família de Turama, que eu fui lá para reavaliar o caso, ela Turama passou... fica onde? Fica ali no nariz de Minas Gerais, divisa com o Mato Grosso. E qual que é o caso da família? Eles estavam voltando de um sítio à noite, num Fusca, o pai, a mãe, e a filha e a neta dele, e eles viram a nave parada por cima de uma árvore e pararam o carro. E quando eles olharam para o lado, tinha um ser
no vidro do carro, parado lá de fora. E acho que o João Caiana foi pôr a mão na ventoinha do Fusca para abrir e tomou um choque. Aí nisso, eles praticamente acordaram dentro da nave. Eles não lembram muito bem do que aconteceu. Somente a neta, né, de 4 anos, à época, a Lavínia, é que lembra de tudo. Então tem reportagens à época, né, que é muito interessante. Ela falando que dentro da nave ela viu seres com olhão e com olhinho. Você vê a inocência da criança, né? E os adultos não lembravam muito bem. Eles vieram lembrar posteriormente. Mas eles lembram de quando o Fusca, ele foi levitado pela estrada por mais de 2 quilômetros. A nave saiu transportando o Fusca até deixar eles em determinado ponto. Eu fui até lá, nos locais, entrevistei o João Caiana, né? E ele sofre do que nós chamamos hoje na ufologia de síndrome do contactado. O que é isso? É quando eles passam por uma situação real, aí o contactado ganha visibilidade, porque ele começou a ser convidado para participar de palestras em vários estados, começou a viajar para lá, para cá, ficar em hotel, aquele negócio todo, e ele passou a inventar algumas histórias. Aí não. Aí eu fui lá e fiz um relatório muito bem feito. Na época a revista UFO não quis publicar, porque se publicasse ia desacreditar boa parte do que ele estava falando, né? Então, esse que é o problema. E aqui em Minas Gerais, nós temos vários casos que ocorreram. Então, nós temos o caso Vilas Boas, que foi em 57, né? Que ele teve uma relação sexual com um ser. Tem um caso Ocilo, que eu e o Albert pesquisamos. Na verdade, o Albert, né? Que foi em 86, lá em Tabuleiro. Tem o caso Plínio Bragato, que eu falei, o caso João Caiana e o caso Hermine Bianca, que o Albert veio aqui um dia falou, que acho que é um dos vídeos da Coluna de Outro Mundo que tem mais visualizações. Acho que mais de 100 mil visualizações, né? Porque o caso é um caso realmente interessante. Lembra rapidinho desse caso, para quem não lembra. O caso da Hermine Bianca, eu vou tentar lembrar, que acho que ocorreu em 76. Porque são muitos casos. Esses casos a gente sempre tem que lembrar rapidamente. Porque... 76, eles estavam voltando do Rio para Belo Horizonte. Em determinado momento, eles pararam o carro, que eles estavam cansados, né? O carro manguia. E a Beth estava fumando cigarro e viu, ela achou que era um balão vindo em direção ao carro, só que era uma nave. E eles acordaram já dentro da nave. E lá dentro eles tiveram contato com um ser chamado Carran. É o Carran. Então, aí vem toda uma história, né? Que eles tiveram vários outros contatos. E o Hermine e Bianca também passaram por essa síndrome do contactado, que talvez, né, começaram talvez a criar as situações. Não tem uma história de que, acho que é o Albert que nos contou, que estava conversando com ela, ou foi você? E que o Carran comunicou com ela? Sim, foi o Albert que falou. Foi uma história assim, sim, não foi? Que ela comunicava com ela. Provavelmente, talvez ela teria um implante, né, que eles colocaram nela, e por esse implante o Carran conversava. O caso do Hermine Bianca é um caso que todos nós da ufologia, nós carimbamos como verdadeiro. Aí é lógico que, posteriormente, depois, né, entra aquela coisa da síndrome do contactado, e aí a coisa muda de figura. Depois foram floreando. Foram floreando, né? Mas aí é que entra, né? O que eles querem com essas abduções? Aí é a pergunta que vem na sequência, né? O que esses seres querem aqui? Aí tem aí a imagem 3 e 4 que eu vou pedir para a Amanda colocar. Vou acelerar um pouquinho aqui, né? Porque o tempo está acabando. Tá, não. Tá, sim, Fernando. Você tem que ficar de olho em mim aí, Fernando. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Tem Tá achando tempo que eu sei que tá querendo acelerar, Albert. Albert, ô Paulo. O Albert vai ser semana que vem, né? Mas o que acontece? Tá achando que você tá querendo tirar um cochilo mais cedo hoje. Nas abduções, há sempre o relato em que as testemunhas relatam que há a extração de amostras biológicas. Sangue, pelos, amostras de pele, esperma, né? Então, assim, e nas mulheres retirada de óvulos, como já foi relatado. Ali na foto, eu e o senhor Neilton de Oliveira, lá em Colares, ele foi uma das vítimas da luz vampira, que a luz batia nas pessoas e elas sentiam uma fraqueza intensa, elas mal conseguiam andar. E eles apelidaram também essa luz lá, durante o período da Operação Prato, de chupa-chupa, porque eles alegavam que ela extraiu o sangue das pessoas, né?
E ele foi uma das testemunhas, ele ficou durante meses debilitado, não só ele, mas ele tá, vários. Inclusive, para quem está só nos ouvindo, ele está inclusive de muleta. Sim, ali ele tinha passado por um procedimento, uma operação, né? E na foto número 4, tem a Aurora Fernandes, que nós entrevistamos. Ali é uma foto dela recente, que saiu na OVNI Pesquisa, que foi agora, ano passado. E ali do lado, a marca no seio dela, que ficava dessa luz vampira. Tá vendo? Era o mesmo padrão em várias mulheres. Quando era nas mulheres, geralmente era nos seios e no pulso. E nos homens, geralmente, era no braço. Então, nas mulheres, sempre era nos seios, né? E ela é uma das testemunhas que... Ela, inclusive, teve que ser levada para o hospital, na época, né? Ela tinha 18 anos. Mas hoje ela é uma pessoa que tem saúde, tudo, e a gente teve a oportunidade de entrevistar não só a Aurora, mas várias outras testemunhas da época que ainda estão vivas, né? Que a gente conseguiu, como foi a Carmen lá no Ariri, e outras testemunhas. Mas, então a gente tem que entender o seguinte, se esses seres, eles fazem esse tipo de coleta, é porque eles estão estudando né? A nossa biologia. E também, o que eu sempre falo, o comportamento humano. Porque muitos casos de aproximações dá a entender isso. Eles não estão só estudando a biologia humana, mas também o comportamento humano. Que é o que o Lúvio falava sempre. Se esses seres estão aqui com o intuito de, num futuro distante, invadir a Terra, eles querem estudar. Conhecer as nossas fraquezas, conhecer o nosso comportamento, né? Então, basicamente, seria isso, uma resposta da ufologia a esses ataques, né? Essas abduções. E as abduções, praticamente a grande maioria, elas têm uma conotação agressiva. São poucos os casos em que, igual o caso da Hermínia Bianca, Sim. Plínio Bragato. Agora, eu já falei aqui o caso do José da Silva, o soldado que foi deixado lá no Espírito Santo, em que a perna dele diminuiu 4 centímetros. Inclusive, hoje, para ele andar, ele é vivo ainda. Ele tem que usar um sapato especial para poder suprir, né, a diferença. E essa redução da perna em poucos dias demonstra que ele ficou exposto a uma baixa gravidade. É o que os astronautas sofrem, né? Quando ficam no espaço muito tempo, eles têm uma atrofia da musculatura. Só que o dele foi assim, em menos de 5 dias. Que loucura, né? E ele é um policial, né? Na época era um soldado. Isso tudo está registrado oficialmente. Não é um relato simples, não. Né? Outra coisa que as pessoas falam muito é... Por que hoje, com tantos celulares, né, os objetos voadores não estão aparecendo com tanta frequência? Mas ali na imagem, ali, já que ela colocou, olha que interessante. Quando a noite está muito escura, as pessoas observam as luzes. Pode ser que aquela luz ali não reflita o formato do objeto real. Tá vendo ali? Eu coloquei o objeto como se estivesse numa noite bem escura e abaixo, como se fosse uma noite de lua, que você pudesse observar o contorno do objeto. Então, às vezes, muitos dos formatos dos objetos não correspondem àquilo que é visto. Às vezes a pessoa vê uma luz, por exemplo, uma analogia que eu falei numa palestra uma vez, uma tribo indígena que nunca viu um avião. Nunca viu um avião. Então o avião passa por cima à noite, o que eles vão relatar? Nós vimos um objeto que tinha umas luzes, se ele for desenhar no chão, ele vai fazer umas bolinhas. Porém, nós sabemos o que é um avião, porque ele não viu o objeto totalmente, né, na sua plenitude. E uma coisa que é interessante também notar, é que, inclusive, o Renato Las Casas, que é o astrônomo, astrofísico, ele que é o responsável pelo observatório Frei Rosário aqui em Caeté, ele é nosso consultor, já escreveu vários artigos para a OVNI Pesquisa. Ele falou o seguinte, para mim, está inclusive na revista OVNI Pesquisa, esses seres podem ter uma tecnologia e que para eles é muito fácil se camuflarem. É o que hoje nós temos aí, né, os aviões invisíveis a radares. Ou seja, a palavra de um astrofísico e uma pessoa bem conceituada, né? Então, e aí entra outra coisa também, Fernanda, que na ufologia é muito comum a
animais no meio rural pressentia a presença desses objetos antes dos humanos. Aham. Eu mesmo já pesquisei casos assim, do senhor que estava vindo com um cavalo na estrada de terra, e o cavalo dele empacou. Sim. E ele tentou ali desempacar o cavalo de todas as formas. Até o momento que ele passou um objeto luminoso por cima dele. Isso depois dos 3, 4 minutos. Isso explica, tem uma explicação muito fácil. É porque os animais, eles escutam infrações que nós, seres humanos, não ouvimos. É o cachorro, por isso que o cachorro ele se sente incomodado com fogos, né? Ele tem uma audição muito mais aguçada. E também cores. Os animais conseguem enxergar cores dentro de um espectro que os seres humanos não observam. Então, às vezes, um objeto está ali no céu, mas vibrando numa frequência que aos olhos humanos ela não é visível e aos olhos dos animais é visível. Então, tem toda essa complexidade. Então, não é tão simples assim as pessoas alegarem que hoje tem celular, fica mais fácil. Não é tão simples assim.